Bom dia a todos, vamos aqui para mais uma reflexão da Bíblia. Mais que uma reflexão, hoje a gente vai fazer o estudo da nossa lição da escola sabatina. Aquela lição onde é um curso de teologia. Às vezes você pensa, nossa, um curso de teologia. Todos os membros da igreja e pessoas que não são da igreja, vocês podem adquirir esse estudo da Bíblia na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. É só acessar aí o site aí da sua cidade, CPB, é a Casa Publicadora Brasileira. Você encontra o guia de estudo, o nosso guia de estudo. Esse daqui, ele veio de Portugal. Por isso que tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, é uma lição em duas, veio dois trimestres. Então, se você não mora no Brasil, essa lição aqui veio de Portugal. Não foi eu que pedi, foi uma irmã nossa da igreja que pediu para toda a igreja e chegou até a gente. Mas se você mora no Brasil, você tem a oportunidade em cada local, não é todas as cidades que tem a CPB, mas grande maioria das cidades grandes tem a CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Ali na região do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ali na Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que em Goiás também, em vários estados está presente esse guia de estudo. E hoje a gente vai estudar sobre o Apocalipse, sobre o selo de Deus e a marca da besta. O selo de Deus é a marca da besta, mas eu não vou falar os dois juntos porque vai ficar muito grande o vídeo. Então a gente vai dividir, vai falar um pouco aqui do selo de Deus e depois na outra semana, porque vai ter a parte 2, aí a gente termina a nossa reflexão, o nosso estudo dessa semana, falando sobre o selo de Deus e também tem a marca da besta. Não se assuste, não saia correndo, porque o Apocalipse ele é uma revelação. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. O próprio Apocalipse disse: pegue sua Bíblia, vamos estudar o Apocalipse, vamos ter essa oportunidade. Apocalipse 1, versículo 1. Olha o que diz aqui. Não é para você ter medo. O Apocalipse traz segurança para mim e para você, porque ele nos mostra os eventos finais que hão de acontecer e o que devemos fazer. É um mapa do tesouro para a vida eterna. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É uma revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou a João e agora a gente vai estudar um pouco sobre esses acontecimentos. Apocalipse capítulo 13, a gente vai estudar o Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, a gente se estuda também a gente faz um paralelo com as profecias de Daniel no capítulo 7 de Daniel, porque ali fala dos mesmos reinos aonde que Apocalipse se apresenta aqui, alguns animais, o urso, o leopardo, em Apocalipse, em Daniel, capítulo 7 também apresenta essa visão de Daniel, o que significa o urso, o leopardo. São reinos, são os impérios ao decorrer da história que ia se estabelecer. Vamos lá, o nosso verso para memorizar, Apocalipse capítulo 7, verso 2 e o verso 3. É o nosso verso áureo. Vamos lá, Apocalipse 7, versículo 2 e o versículo 3.
Vi outro anjo que descia do nascente do sol, tendo selo, a gente falou de selo, né? A gente estuda o selo e a marca da besta. Então, Deus ele tem um selo. A gente foca tanto, né, na marca da besta, na marca do dragão, né, do diabo, Satanás, mas a gente se esquece que Deus ele tem o selo. Deus ele tem o seu selo e tudo que Deus faz o diabo imita. Vi outro anjo que descia do nascente do sol e tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Já parou para pensar? Vamos raciocinar aqui comigo, vamos ser bem didático. Deus tem um selo. E o pessoal, a galera aí foca na turma, no selo, só foca na marca do diabo. Aonde uns dizem que vai ser chip, que vai ser digital. O Apocalipse não revela como que esse poder religioso com o poder político vai fazer. Nós não sabemos se vai ser um chip, se vai ser digital, mas nós sabemos que Deus, como ele disse aqui em Apocalipse 7, 2 e 3, Deus tem um selo e o diabo vai querer imitar o selo de Deus. Então, eu acredito, pelas profecias aqui, que Deus não vai colocar um chip em mim e em você. Sabe quando aqui diz aqui o verso 3, diz assim: Não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos o que? Na onde? Na fronte, os servos do nosso Deus, na fronte, consciência, fronte, consciência, aonde nós tomamos as nossas decisões. Você tem que ter o selo de Deus e você vai conhecer o selo de Deus aqui na Bíblia. Você tem que ter o selo de Deus aqui, ó, consciência, na mente, aonde ninguém pode arrancar de você o que é o certo e o que é o errado. Então, até selarmos na fronte os servos, Deus ele quer hoje que você saiba qual é o selo de Deus para você ir amadurecendo, para você ir crescendo aqui na graça e crescendo na sabedoria e para você ficar sabendo que haverá um divisor de águas, que haverá um decreto para quem não adorar a besta, vai ter um decreto, e aqueles que forem fiel e ficar com o selo de Deus, vai ser perseguido. Não vai ser fácil, tempo de angústia, a angústia de Jacó. Muitos dizem que não vamos passar pela grande tribulação. Me desculpe, mas eu não acredito nisso. Nós iremos passar pela grande tribulação. Muitos dizem que Jesus volta antes do anticristo, aquele que é contra a Cristo. Nós iremos passar pela grande tribulação. E é por isso que a gente tem que amadurecer a nossa fé. Vamos lá, você que é esportista, você que pratica algum esporte, algum trabalho braçal que você tem que dar o seu melhor, a sua energia em todo o trabalho. Vamos lá, um atleta, aquele que... eu não vou chegar hoje, eu, Ricardo, comprar uma bicicleta e andar 20 quilômetros, porque eu não vou aguentar, porque eu não estou preparado. Podia ser que no passado eu andasse 50, 60, mas hoje não. Hoje, para mim andar 20, eu tenho que começar com 3, com 4, 5, 6
A gente vai, um pouco de cada vez, a gente vai crescendo, né? Não é assim que o atleta ele corre a maratona? Ou você vai chegar em uma maratona sem treino, só sentado, comendo lanche, pizza, Coca-Cola, você não vai aguentar andar 5 quilômetros. E a mesma coisa a fé. A fé é um músculo que a gente tem que exercer, a gente tem que ir praticando, esticando os músculos. Lembra quando você faz exercício? Você não consegue às vezes colocar, né, sua mão no chão, por quê? Porque isso é treino, isso é diário, isso é todo dia. A fé é a mesma coisa, a fé é todo dia. Em pequenas coisas a gente vai aumentando a nossa fé, porque nós não temos fé. É Jesus que nos dá a fé. Nós não temos fé. Nós oramos e Deus ele nos dá a fé. Jesus ele ortoga na nossa mente, no nosso coração. Jesus ele produz a fé em mim e em você. Nós não temos fé. A gente não acredita. Se eu falar algumas coisas para você aqui, em nome da fé, você não vai acreditar. Então a fé é passo a passo. Pedimos fé para Cristo, Cristo nos dá fé, e mesmo que oramos a Cristo, os problemas vão estar lá ainda, mas a gente vai se levantar e a gente vai ter paz para resolver aqueles problemas, aquelas questões em paz. Por quê? Porque Deus colocou fé. E agora, mediante a fé, né, que não vem de vós, é um dom de Deus, né? Como diz lá Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem de vós, é um dom de Deus, é gratuito, né? Para ninguém se gloriar, para que ninguém se glorie, porque a fé vem de Deus. Pedimos a fé e a gente vai exercitando a nossa fé. Então vamos lá. Então a gente já viu que aqui no Apocalipse tem um selo. O selo de Deus na fronte dos seus servos, símbolo, consciência, o que é o certo e o que é o errado. Vamos agora mais para frente. Vamos seguir aqui. Vamos identificar lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, a gente vai ler bastante do Apocalipse. A gente está falando de Apocalipse, capítulo 13. E a gente vai... Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Quando fala santo aqui, não é aquela pessoa que não peca, que não tem pecado, aquela santinha, aquele perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Santo é aquele dedicado, é aquele separado, é aquele que pela fé se agarra nas vestes de Cristo e se apoia e se lança totalmente em Cristo. Esse é o santo. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém que não cometa pecado ou erros. Ou você acha que os discípulos eram perfeitos? Não era. E eu e você não somos. Mas Deus nos chama para ser santos, para se agarrar na justiça de Cristo. E pela misericórdia, Cristo vai nos salvar. Olha o que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Duas características do povo de Deus que vai ser selado nos últimos dias. E por que eles vão ser perseguidos? Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão na profecia? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher em profecia? A igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem a fé em Jesus. Todos os mandamentos, os 10, não é 9.
E o quarto mandamento está incluso, que é o dia de sábado. Nós vamos chegar lá. Fica aí comigo aí até o final aí. Não pense que está cansativo o vídeo, porque a gente fica tanto tempo, né, às vezes aí em filmes, Netflix, celular, e para as coisas eternas a gente não tem tempo. Eu sei disso. Eu deveria estudar mais. Com certeza eu deveria estudar mais. Você também deveria estudar mais. Mas eu sei que é cansativo, a gente trabalha, a gente se cansa, mas vamos ter um pouco de paciência, porque aqui a gente está falando de coisas eternas, espirituais. Então a gente não tem que ter pressa para isso. Porque como que você vai entender? Você quer ser enganado? Eu creio que você não quer ser enganado. Você quer comprar, quando você compra alguma coisa original, você quer que seja original. Porque se eu te vender um produto falsificado, você vai se sentir enganado, humilhado, porque eu te enganei. Porque talvez você não, na hora da compra, talvez você não prestou atenção em alguns detalhes entre o falso e o verdadeiro. Porque é muito parecido o falso do verdadeiro. É muito parecido. Muitas vozes, muitas informações a respeito desse assunto do Apocalipse, capítulo 13. Mas você em oração clame a Deus e Deus vai te dar a direção. Deus, Ricardo, eu não acredito em nada que você falou. Ok, seu direito, mas clame a Deus e peça a direção que Ele vai te dar. Vamos lá, Apocalipse, aqui a gente leu Apocalipse 14 e o verso 2. Como eu disse, né? Os que guardam aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais duas características do povo de Deus que vai ser selado, como eu disse. Então, é uma batalha cósmica, é uma batalha espiritual que eu e você não vemos. Eu e você não vemos. Olha o que diz aqui a escritora norte-americana Ellen White. Desejado de todas as nações. No meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo beber as últimas gotas da amarga taça da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se nas provas que anteriormente lhe tinham sido dadas, quanto à aceitação do seu Pai. Pela fé, Cristo foi vitorioso. Você já parou para pensar que Cristo teve pequenas tentações, pequenas provas, e ele foi resistindo, até chegar ao ápice da cruz, até chegar no Getsemane, onde os discípulos dormiram, ele em gotas de sangue, porque ele sabia o que iria passar na cruz. A separação, todo o pecado da humanidade caiu sobre Cristo. Quão amargo foi a separação daquela hora, todos os pecados nas costas de Cristo, o meu, o seu e de toda a humanidade. Quão pesado foi. E para chegar nesse tão pesado, nessa cruz tão pesada onde ele suportou, ele teve que passar por pequenas, médias e a grande. Não adianta você falar primeiro, mas quando chegar no dia, eu tomo a decisão. Quando chegar no dia quase da minha morte, eu vou lá, eu me batizo, me entrego a Cristo. Não vai acontecer isso. A vida é um sopro, é uma neblina. Às vezes você está com saúde hoje, amanhã você pode parar em um hospital e nunca mais sair de lá, ou nunca mais ter uma oportunidade. Por isso que Jesus ele disse, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração, não endureçais o vosso coração.
Vamos lá aqui para a parte de terça-feira. A corrente ímpia. Aqui fala aqui no Apocalipse capítulo 13 ainda. Apocalipse capítulo 13. Se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, no verso 15 ao verso 17. Diz assim: o que vai, aqui é uma pergunta, né? O que vai o povo de Deus do tempo do fim enfrentar na crise final? O que a gente vai aguentar na crise final, o povo de Deus? Leia Apocalipse 13, versículo 15 ao 17. Diz assim: ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que a gente vai passar? Quem não adorar esse poder, quem não adorar esse decreto estabelecido pela besta, decreto de morte, vai morrer, como aconteceu no passado, vai acontecer no futuro e ainda em outros países acontecem. Então aqui é a Bíblia que está falando, não sou eu. É uma advertência para mim e para você. Não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes e os ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Lembra que eu disse para você do selo de Deus? Os servos seriam selados na fronte, símbolo de consciência do certo e do errado. E agora essa besta aqui, o dragão, desculpa, o dragão ele dá fôlego para a besta e agora ela coloca um decreto. E quem não adorar esse decreto, não vai poder comprar, não vai poder vender. É o Apocalipse que está dizendo aqui, ó. Lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O que significa essa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte? Como eu disse, consciência e a mão direita ou símbolo de trabalho. Consciência, e quando o Apocalipse diz sobre a mão, símbolo aqui do trabalho, da força. Aqui está a sabedoria, né? O verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Muita gente tem falado desse número, dessa marca da besta. Eu não sei se você sabia, mas Babilônia, o número 666 era o poder máximo de todas as divindades. 666. Poder máximo das divindades que eles cultuavam. Cada número aqui apresentado são símbolos de divindades da antiga Babilônia. E esse número 666 fala de uma autoridade máxima de uma das divindades da Babilônia, onde eles adoravam estátuas, pedras, madeiras, Baal. Lembra de Elias enfrentando os 450 profetas de Baal?
Aquele povo se cortava e você acha que esse Deus de pedra e esse Deus de barro e essa estátua de Baal respondeu? Não. O Deus vivo respondeu. O Deus verdadeiro de Elias respondeu. Aqui eu e você estamos andando na contramão do mundo. A gente está andando na contramão. E é muito difícil você andar na contramão, sabe por quê? Porque vem vindo carro na sua frente e você desvia daqui, desvia dali, e você toma uma encostada e vai indo. Não é fácil a gente andar na contramão do mundo. Esse é o Evangelho de Cristo. A gente anda, o mundo está vindo e a gente está indo contra. Não é fácil, é só pelo poder de Cristo. Então o selo de Deus, Deus tem um selo e vai marcar os seus servos na fronte, símbolo de consciência, de obediência. Ricardo, aonde está? Aonde está esse selo de Deus aqui na Bíblia? Qual é o selo de Deus? A gente tem que identificar agora o selo de Deus para a gente identificar o selo da besta. Porque aqui, como diz, a gente sabe que vai ter um decreto onde não vai poder comprar nem vender. Aqueles que não aceitarem o que a besta estabelecer como adoração. Mas o que eles vão colocar em adoração? Lembra quando eu disse? Tudo que Deus faz, o diabo vai lá e imita e quer cancelar o que Deus faz. Deixa eu mostrar para você aqui. A gente está aqui estudando as mensagens, as 3 mensagens angélicas. Como eu sempre digo, essas 3 mensagens desses anjos é uma advertência para mim e para você. Eu quero ler para você aqui Apocalipse capítulo 6. Olha o que diz aqui. Eu vou voltar para a gente ter um raciocínio, para mim chegar aonde eu quero chegar. Qual é o selo de Deus? E consequentemente você vai saber qual é a marca da besta. Aqui diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Vi então e eis um cavalo branco. Desculpa, eu li errado aqui. Não era essa mensagem aqui, tá? É o Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6. Eu errei ali com Apocalipse 6 ali, eu só fiz uma troca. Apocalipse 14, verso 6. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, de tribo, língua e povo, dizendo, verso 7, dizendo em grande voz, o que é para fazer? Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora de quem? Do juízo. Adorai o quê? O que é para adorar aqui? Aqui que a gente tem que pegar a visão. E adorai aquele que fez o quê? O que Deus fez? O céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Da onde João está tirando isso? Aonde na Bíblia esse versículo a gente vai encontrar para a gente achar o selo de Deus? O que está falando aqui? É para temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorar aquele que fez o quê? O que Deus fez? O céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Agora vamos lá para a cereja do bolo. Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos lá. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11. Eu vou ler para você aqui onde a gente vai achar. No 4º mandamento você vai achar a citação de João, que falou para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar
e as fontes das águas. Olha o que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao sétimo dia, ao sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o que o Senhor fez? Os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Então quem abençoou e quem santificou foi Deus. Em Gênesis, capítulo 2, verso 3, antes de existir nação judaica, antes de existir qualquer povo, além de Adão e Eva, Jesus, Deus já tinha estabelecido o sábado como um dia santo. E o que a gente vê no nosso meio hoje? Qual é o dia que foi colocado no lugar do sábado? Qual é o dia? Fala para mim. Qual é o dia que a maioria dos cristãos, dos protestantes adoram ou guardam? Ou talvez não guarda dia nenhum. Mas existe um dia que foi colocado em cima do quarto mandamento. Pega a sua Bíblia. Qual foi o dia? O domingo. A igreja romana, eu quero pedir licença para você. Eu estou falando isso não é para machucar você nem para magoar, porque eu sei que você é um filho e filha sincera. Mas só que eu preciso falar para você. Eu preciso. A igreja romana, em 321, com o imperador Constantino, fez uma jogada política. Ele uniu o útil com o agradável na época. Ele queria ter o apoio de todos. E ele colocou o domingo, a adoração do sol, estabeleceu como um dia de guarda. E hoje, qual é o dia que está no lugar do sábado? O domingo. E o que eu disse para você? Tudo que Deus faz, o que Deus estabeleceu para mim e para você? Foi o sábado. É bíblico. Não existia judeu, não existia nação nenhum, adventista, batista do sétimo dia, não existia. Não existia. Então a gente quebra alguns argumentos. E aí? Qual é o dia que eu e você temos que ficar biblicamente? É o sábado, porque Deus estabeleceu. Deus escreveu com suas mãos em tábuas de pedra. Não deixou ninguém escrever. Eu acho que deveria chamar a sua atenção. E o que João está falando para mim e para você? Deus tem um selo. E o selo de Deus, eu vou mostrar mais para você, para não ficar superficial, para falar que eu estou inventando as coisas. Ezequiel capítulo 20. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O que está falando aqui Ezequiel capítulo 20, versículo 20? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para sabeis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para sabeis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está falando aqui na Bíblia para mim e para você. O sábado é um sinal. Ele é o sinal de Deus, ele é o selo de Deus. E aqueles que ficarem com Jesus, que ficarem com os 10 mandamentos, inclusive o sábado, que não aceitarem a oposição, onde vai ter um decreto, o decreto dominical,
onde em alguns estados já tem esse decreto, mas vai chegar um dia que vai ser mundial. E quem não aceitar vai ser perseguido, como diz o Apocalipse. Não vai poder comprar e nem vender. Agora a decisão é sua e minha, né? Lembra quando eu disse da fé? Pequenas coisas, médias, até chegar às grandes. Tem que começar agora. Não adianta você falar para mim, mas no dia, quando chegar o dia, aí sim eu vou guardar o sábado, eu vou fazer o que está falando. Não vai. Porque se hoje aqueles que já sabem já não fazem, imagine quando chegar o dia. Imagine quando chegar o dia, não vai fazer. Existem duas igrejas. Existem dois caminhos. Quando eu falo de duas igrejas, presta bem atenção. Existe uma igreja verdadeira, a igreja visível, e existe a segunda igreja invisível. Essa igreja invisível exige pessoas sinceras em todas as denominações, nas igrejas invisíveis, em todas as denominações, pessoas sinceras que ainda não tiveram conhecimento de toda a verdade. Essa é uma igreja, a igreja invisível. Jesus ele disse, ainda tem ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz. Elas vão escutar a voz de Jesus. Por isso que em Apocalipse diz, capítulo 18, o que Deus diz para a gente sair fora da Babilônia? Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber esse vinho, essa mistura de falsas doutrinas. Lembra da prostituta, da mulher prostituta? Que essa mulher prostituta, a mãe, a meretriz, ela tem filhas e ela está embebedando toda a nação com as suas falsas doutrinas. Mas você é filho sincero. Como eu disse, igreja invisível. Existem filhos sinceros em todas as denominações e você vai escutar a voz de Jesus. E existe também a igreja verdadeira, a igreja visível, aonde tem falhas, aonde tem erros, aonde não é perfeito. Mas a gente tenta, pela fé, seguir os preceitos, todos os preceitos da Bíblia. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Nesse estudo a gente viu, existem muitas riquezas, existem mais detalhes. Se você quer se aprofundar, procure na internet Pastor Arilton Oliveira, as profecias de Apocalipse, de Daniel. O que eu falei para você aqui é só uma gota, é só uma gotinha de quero mais. Procure na internet Profecias do Apocalipse, Pastor Arilton Oliveira ou Pastor Luiz Gonçalves. Você vai entender do que eu estou falando. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. É uma pulguinha atrás da orelha que temos que ficar atento. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que você tenha aí uma boa segunda-feira. Aqui na Irlanda é feriado, mas em outros lugares o dia é normal. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos dê a direção, nos fortaleça e nos abençoe. Querido bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor livra. Nos ajude a entender, Pai, as profecias. Nos ajudem, Pai, a sair do erro e ir para a verdade, tomar a decisão, Pai, junto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe.